na hora da prece, quando nós unimos nossos corações e nossas mentes, que a gente pense sempre na figura amável de Jesus, na tranquilidade, nas palavras doces, nos exemplos, tudo que Ele fez para nos ensinar a sermos essas pessoas melhores. Que tenhamos sempre essa figura maravilhosa ao nosso lado, nos abraçando, nos envolvendo e nos ajudando a sermos realmente essas pessoas cada vez melhores. Vamos em frente, vamos acreditar que nós estamos no caminho certo e vamos continuar a nossa luta nessa casa tão abençoada que nos recebe com tanto carinho e nos ajuda também no nosso crescimento espiritual. Que Jesus sempre nos proteja, permaneça ao nosso lado e que possamos ser pessoas cada vez mais felizes e mais confiantes. Que assim seja, graças a Deus. Mais um passo para a gente aprender a evolução. O meu palestrante predileto, o Amir, vai nos brindar com mais uma lição do Evangelho, que a gente sempre fala, o Evangelho nunca é demais, né? Pode repetir, cada vez que a gente aborda um tema, a leitura é diferente. E isso é uma especialidade de tema, né? Obrigado, Márcio. Boa noite, prazer estar aqui com vocês de novo. Tem certeza, né, que você vai filmar? Então, tentar não falar bobagem. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Venho com alegria, venho com gratidão pela confiança de vocês no meu trabalho, venho com respeito à espiritualidade da casa e aos trabalhadores encarnados também, aos frequentadores da casa. Muito obrigado pelo convite. E hoje a gente fala de uma das parábolas de Jesus, uma das mais conhecidas, uma das principais, que é a parábola do semeador. Como talvez nem todos conheçam, eu acho que mesmo que, como você acabou de dizer, né? Nunca é demais. Então, vamos reler, fazer uma leitura bem pausada dessa parábola, e nós vamos aí pontuando aí algumas reflexões, aí algumas comparações também, que nós vamos fazer até o final. Essa parábola está em 3 dos 4 evangelhos. Né? Se nós formos pegar lá Mateus, Marcos, Lucas e João, ela só não está em João. Ela está nos 3 evangelhos sinóticos lá, Mateus, Marcos e Lucas. E outra vez, começou a ensinar junto do mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Antes de contar a parábola, por que Jesus falava por parábolas, hein? Aquelas pessoas daquela época entendiam melhor. Isso. Então, era um jeito dele colocar ensinamentos muito profundos numa linguagem que qualquer pessoa entenderia, numa linguagem próxima daquelas pessoas que estavam ouvindo ali. Se tivesse uma pessoa muito culta ali, ela entenderia. Se tivesse uma pessoa ali de pouca cultura, ela entenderia porque aquilo falava ao dia a dia dela. Né? A semente, a agricultura, a questão da pesca, das ovelhas, de tudo, essas questões agrárias, vamos dizer assim, eram a vida daquelas pessoas. Então isso era um jeito. Ele colocar seus ensinamentos em parábolas era um jeito de fazer com que todos entendessem, dos mais cultos até os menos cultos. E a parábola que ele conta é assim: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre solo rochoso, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, ela queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo entre os espinhos, estes a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu,
E um produziu 30, outros 60 e outros 100 por um. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado. Eles queriam saber por que ele tinha falado, que ele sempre falava por parábolas para aquelas pessoas, né? Porque para eles, para aqueles mais próximos dele, ele não falava por parábolas sempre, né? Ele era um pouco mais explícito. Por quê? Porque eles tinham mais condição de entender. Aí ele responde, né? E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam. Ele aprende sem perceber. E ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. O que ele quer dizer com isso? Que nós temos uma resistência muito grande a nos convertermos. Então, muitas vezes, os ensinamentos passam de lá para cá, de lá para cá. E nós, por uma questão, às vezes, até inconsciente, por uma questão de uma resistência da alma, de querer sair da inércia, né? Sair da inércia provoca uma espécie de dor, porque nós temos que olhar para nós mesmos. E muitas vezes nós olhamos para dentro de nós, algumas vezes não encontramos muita coisa, e algumas vezes não gostamos muito do que encontramos. Então isso é um processo de dor. O processo de crescimento espiritual, que exige autoconhecimento, é um processo que envolve algum tipo de, se não dor, pelo menos um grau de esforço considerável. Não é uma coisa que se faz na inércia. Então é isso que Jesus provavelmente estava querendo dizer aqui, né? Para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Ou seja, eles tinham essa resistência. Eles olhavam e não viam. Ah, mas se eu ver vai me gerar dor. Ouviam e não entendiam. Ah, mas se eu entender isso eu não vou mais ficar confortável com as condutas que eu tenho hoje. Porque não dá para voltar para trás. Depois que você atinge um certo grau de conhecimento, é difícil você falar assim: não, agora eu vou continuar vivendo daquele mesmo jeito que eu vivia até a semana passada, quando eu não tinha esse conhecimento. Não dá mais para tirar esse conhecimento. Por isso que o livro dos Espíritos diz que o Espírito não retrograda. Ele pode se endividar com a lei. Ele pode arrumar tropeços na vida dele, porque ele vai ter que reparar, que ele vai ter que espiar, que ele vai ter que fazer uma série de coisas. Mas ele não retrograda. Ou seja, o que ele conquistou de estatura, de conhecimento, ele não volta para trás. Não tem como tirar, né? Então Jesus constrói essas imagens para que as pessoas entendam, né? Até hoje isso é muito vantajoso para nós, porque era muito difícil algumas coisas, principalmente naquela época, enxergar de maneira abstrata. Né? Jesus traria esses conhecimentos de maneira abstrata, seria muito difícil nós absorvermos. Aí o que ele fazia? Ele trazia uma situação concreta para falar do abstrato. Ele trazia o material para falar do espiritual. Ele trazia a situação simples, situação às vezes até corriqueira ali do dia a dia, para falar das coisas mais elevadas e das coisas mais eternas que existem. Aí ele disse para os apóstolos: não percebeis essa parábola? Porque eles vieram perguntar, né? Por que ele falava por parábolas? Ele falou: vocês não percebem essa parábola? Se vocês não percebem essa, como é que vocês vão entender todas as outras? Por que provavelmente ele estava dizendo isso? Porque essa parábola, ela meio que sintetiza essa questão das revelações. Nós vamos passar um pouquinho por isso daqui a pouquinho. Ela sintetiza um pouco a questão das revelações. E ele está dizendo assim: olha, se vocês não entendem nem a simplicidade dessa, que eu estou falando da própria revelação, como é que vocês vão entender as outras? E aí ele explica. O que semeia a palavra. Essa é uma das duas parábolas que Jesus, que a gente tem, vamos dizer assim, o Evangelho segundo Jesus mesmo. Porque a gente tem ali segundo Marcos, Lucas, Mateus, mas essa aqui tem segundo Jesus mesmo, porque é uma das duas parábolas que ele deu a interpretação.
as outras, né, tirando essas duas, que se eu não me engano é essa e a do joio e do trigo, ele deixa a nossa interpretação, ele deixa para que cada um de nós interprete segundo as próprias convicções, segundo o que consegue ter dentro de si. Mas essa aqui ele deu a interpretação. Então agora, ó, é Evangelho segundo Jesus. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então vamos olhar bem o que fala na parábola aqui. Ele dá 4 situações. Né? Nós falamos 4 situações aqui. Ó. Aquela que cai junto do caminho, aquela que cai no solo rochoso, aquela que vem entre os espinhos e aquela que cai na boa semente, no bom solo, desculpa, e ela se multiplica a 30, a 60 e até a 100 por 1. Então são 4 reações possíveis a depender do tipo de solo. Quem é o solo? Somos nós. O solo ali simboliza o nosso coração, ou seja, a reação que o nosso emocional, que a nossa mente, que o nosso espírito tem, nós como espíritos, temos ante as verdades do alto. Ah, mas por que ele não joga a semente e faz nascer em tudo que é lugar? Porque a germinar é uma questão de vontade. Não é uma questão de que ele poderia, mas ele não viola o nosso livre-arbítrio. Tem uma outra passagem lá que ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e convidar a entrar, abrir a porta, né? Eu entrarei e vou cear com ele. O que ele quer dizer cear com ele? É comer a comida que ele come. Se alimentar das mesmas coisas que ele se alimenta. Nós estamos falando de espírito, não de corpo, né? Se alimentar das mesmas coisas que ele se alimenta. Ou seja, só do que vem do alto. Mas ele arromba a porta? Ele fala, não. Eis que estou à porta e bato. Por quê? Porque se ele arrombar, não vale. Se ele arrombar, nós seremos igual essa semente aqui, que dura 5 minutos e amanhã já vai procurar outra coisa. Porque não foi um ato de vontade, foi um ato obrigado. Por isso que ele não viola o nosso livre-arbítrio. Ele aguarda o momento de germinar a semente. Mas a semente está sempre disponível, né? Então ele fala, a palavra a ser semeada, o que semeia a palavra, ou seja, é o Evangelho. A palavra que ele se refere aqui de semente é o Evangelho. Ah, me lê o livro, o Evangelho? Qual deles? O Marcos, Lucas, João, segundo o Espiritismo, segundo a Teosofia, segundo outras doutrinas? Não, ele é o Evangelho. E isso é importante que a gente entenda, porque são divisões que nós criamos, são versões diferentes que nós criamos, para que cada um de nós possa compreender da melhor maneira possível. Mas ele é o Evangelho. Ele só veio e deu um exemplo. Exatamente. A vida dele é o Evangelho. O que ele mostra durante a vida, o que ele ensina, isso é o Evangelho. Não é um livro. Passou a ser um livro décadas depois. Passou a ser livros décadas depois. Né? O exemplo dele, a vida dele ali é o Evangelho. Então, essa que cai à beira do caminho, que foi a primeira que ele falou, nós temos que entender o seguinte, né? Hoje nós estamos acostumados que a terra é preparada e depois é que vem a semente. Ali não tinha isso. O semeador ia espalhando a semente e atrás vinha o animal lá com o arado, onde vinha passando aquele arado ali e mexendo na terra. E o que acontecia com as sementes? Algumas caíam para fora. Algumas não iam cair ali naquela parte ali onde o arado passava e afofava a terra. Iam cair para a lateral. Iam ficar à beira do caminho. O que nós acreditamos que isso possa simbolizar? Como ele está falando de revelações, de semear a palavra, e a palavra havia sido semeada na primeira revelação, ali por Moisés, pela primeira revelação, e ali Jesus estava trazendo a segunda, quando ele fala, as sementes que ficaram à beira do caminho, foram aquelas que passou a revelação de Moisés, e elas continuaram paradas ao lado do caminho. Alguns de nós estamos assim até hoje. Muitos de nós. Em todas as religiões. Passou a primeira revelação, Moisés,
Passou a segunda, que o Cristo trouxe, que brilha no meio das outras duas. Passou o Espiritismo, com todas as suas levas, né, de revelações periódicas. E nós continuamos olhando, parados à beira do caminho. E o que acontece com esse? Ele não tem muito compromisso, porque olha o que fala dele aqui, ó. São aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos corações. Primeiro a gente precisa entender aqui, né, como a doutrina espírita explica, que Satanás aqui não é um ser, não é um rival de Deus, alguma coisa assim, e sim uma personificação do mal. Né? Se você vê a palavra diabolos, por exemplo, no grego ali que foi escrito no Novo Testamento, ela significa divisor, opositor, aquele que divide, aquele que acusa. Né? Ou seja, qualquer adversário da nossa evolução. Quem pode ser um adversário da nossa evolução? Não é uma pessoa aqui, não é um ser, mas pode ser um monte de coisa. Pode ser, por exemplo, a minha escravização a riquezas. Aquele é o Satanás que tira a revelação do meu coração. Pode ser a minha sede de poder, de mandar nos outros, de querer ter controle sobre os outros. Pode vir e tirar a revelação do meu coração. A escravização a riquezas, né? Os interesses mundanos, os interesses muito transitórios, essas coisas as quais muitas vezes nós permitimos, né, que elas nos escravizem, essas estão fazendo o papel de Satanás que tira a semente do coração. A gente até chegou a pegar a semente, mas ela dura pouquinho ali, né? Por exemplo, nós quando nos colocamos naquela situação, eu sou espírita 1 hora por semana, que é a hora que eu vou lá no jeito, eu escuto a palestra, ou faço a palestra, né? Não faz muita diferença nesse sentido. Ou escuto ou faço a palestra, eu tomo um passe, cumprimento o pessoal e vou embora. Então, naquela hora por semana eu sou espírita. Mas depois eu já chego mal-humorado em casa, já xingo todo mundo. Amanhã já chego no trabalho, amanhã não, segunda-feira, falo mal de todo mundo. E digo que porque como é que aquele lá pode estar no cargo que eu tinha que estar, né? Que eu sei mais que ele, que eu sou melhor que ele. E todos nós somos assim mesmo, né? Então essas coisas tiram a semente do coração, infelizmente. Mas o que ele chama de Satanás, que pode ser um obsessor? Pode. Mas se não tiver essa disposição de se escravizar essas coisas dentro de nós, o obsessor não consegue fazer nada. O obsessor só consegue agir na brecha que nós damos. Né? E da mesma forma, Jesus explicando, né? Evangelho segundo Jesus de novo aqui. E da mesma forma, os que recebem as sementes sobre os pedregais, ou seja, sobre o solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, ou seja, aquilo dura pouco dentro deles. É uma duração muito limitada, né? Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, ou seja, logo abandonam a semente da palavra. Aí alguém poderia dizer assim, mas isso só se aplica na época lá, porque hoje ninguém é perseguido por causa do Evangelho. Bom, tem gente que é, sim. Ainda acontece de ser. Mas existem perseguições muito mais sutis. Pode acontecer, por exemplo, da gente querer vir aqui, ouvir uma palestra, ouvir um Evangelho, fazer um curso, tomar um passe, e alguém na nossa casa falar assim, nossa, vai me deixar sozinho de novo para lá? Ou algum parente nosso que é de outra doutrina, outra religião, falar assim, já vai lá fazer macumba? Eu já ouvi isso. Já vai lá bater tambor lá? E se for também, já fui também. Né? E ouvi coisas maravilhosas lá também. Ou o outro fala assim, já vai, não sei o quê. Nossa, quando você volta de lá por meia hora, você é legal, tá? Mas o resto da semana não muda nada. Né? É um tipo de perseguição. Dependendo da idade, a perseguição dos colegas, ou seja, você vai virar com 14, 15 anos para a sua turma de amigos lá, para o seu grupo de amigos, e vai dizer assim, onde você vai? Eu vou no centro espírita ouvir falar do Evangelho, eu vou numa igreja, onde for, ouvir falar de Evangelho.
os amiguinhos dão aquela risadinha. Nós vamos lá jogar bola, nós vamos jogar videogame, vamos fazer isso. É um tipo de perseguição. É um tipo de perseguição. Meio velada, não tão séria quanto nós tínhamos algumas décadas atrás, né? Que para você espírita, por exemplo, era um ato de coragem, né? Você poder ser espírita aí algumas décadas atrás, esses trabalhadores aí das décadas passadas sofreram muito para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Muito. Para que nós pudéssemos estar aqui livres e de cabeça erguida hoje. E às vezes a gente olha e fala assim, não tenho tempo de ir para o centro, acho que eu vou ver a novela. Né? Às vezes a gente escolhe a novela em vez do centro, escolhe o jogo de futebol, escolhe a cerveja, escolhe o bar. Tudo bem, de vez em quando ninguém é de ferro. Mas fazer essas escolhas sempre, nós estamos nos comparando aqui a esse que ele fala aqui do solo, a semente que cai no solo pedregoso. Ela até recebe, mas a primeira coisa que resiste àquela vontade de ir atrás da palavra de Deus, de ir atrás dos ensinamentos, ela desiste. É a criatura que desiste facilmente, é a criatura que, eu só vou se for fácil. E o que vale a pena nem sempre é fácil. Exige esforço, exige movimento. Evangelho segundo Jesus ainda. E outros são os que recebem a semente entre espinhos. Só para ficar claro, né? Para quem estiver vendo. Eu estou dizendo segundo Jesus, porque acho que, como a gente explicou, ele é uma das duas parábolas em que ele próprio coloca a interpretação e os evangelistas transcrevem. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo material e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O que significa isso? É quando a gente coloca a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus num espaço de concorrência com as coisas do mundo. É uma concorrência, né? Por exemplo, eu arrumo um espacinho para colocar o evangelho na minha vida, seja o evangelho no lar, seja fazer um trabalho de caridade, seja fazer uma oração um pouco mais bem cuidado, né? Seja fazer uma obra, visitar um doente, visitar um orfanato, tudo isso é evangelho, né? E às vezes a gente fala assim, eu gosto de fazer essas coisas, mas desde que não concorra com o que eu gosto mesmo. O que eu gosto mesmo? Eu gosto de, sei lá, de ficar em algum vício aí que eu tenho, ou de comer demais, ou de beber demais, ou de fumar, ou de usar droga, ou de videogame, de celular, de qualquer outra coisa. Ou seja, eu aguento aquilo, eu me dedico àquilo, desde que não conflite com o que eu gosto de verdade, que é o vício. E isso é uma coisa que pega praticamente todos nós, porque todos nós, algum vício nós temos. Né? Seja o de falar mal dos outros, vai. Quem não tem nenhum, fala assim, quem estiver pensando assim, eu não tenho vício nenhum. Quando foi a última vez que você falou mal de alguém? Não faz muito tempo, eu mesmo, né? Eu coloco vários deles. Então, é aquele coração, né? O solo pedregoso, que ele acaba queimando a semente porque tem pouca raiz. Ele topa o evangelho desde que não exige um sacrifício. Topa o evangelho desde que não conflite com aquilo que realmente para ele é legal, é o que compete com o evangelho. Ou seja, quando ele fala, não encontra raiz em si mesmo, ou seja, aquilo por si mesmo deveria atraí-lo, mas não atrai ainda. Uma hora vai atrair. Quanto antes atrair, melhor para nós. Evangelho segundo Jesus ainda. E estes são, ele já falou das 3 situações onde dá errado, agora ele vai falar da que dá certo. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro 60 e outro 100. Olha só. Aquele que caiu na beira do caminho, né, que a semente foi espalhada ali, o semeador saiu a semear, espalhou a semente. Quando passou o arado logo atrás dele, a semente ficou à beira do caminho. Né?
ela não está no centro, ela está na lateral, ela está na periferia. Então é isso que nós temos que tomar cuidado, para não colocar o que realmente importa, o que é eterno, o que é verdadeiro, na periferia da nossa vida. Isso tem que estar no centro. A gente entende bem isso quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo e lê aquela parte que fala o homem no mundo. Ou seja, você tem que viver como os homens do seu tempo. Mas para ser um homem de bem, você não pode ser escravo das coisas do seu tempo, porque tem coisas que são transitórias, que estão aqui por hoje, mas que na nossa vida como espírito, daqui a 100, 200, 300 anos não terão a menor importância. Daqui a 100 anos não vai ter a menor importância com que carro nós chegamos aqui. Daqui a 200 anos, quando a gente já estiver talvez em outra encarnação. Não vai ter muita importância se a gente era homem, mulher, se a gente era homossexual, se a gente era hétero, se a gente tinha muito dinheiro, se tinha pouco, se a gente tinha uma posição de poder ou não. Daqui a 200 anos isso não terá a menor importância. Mas terá importância se alguma dessas sementes aqui entrou no nosso coração de vez, para não mais sair. Porque elas são eternas. O critério de verdade da revelação é que ela seja eterna. Nada dessas palavras de Jesus foi revogado. Nada. Então, quando nós trazemos o que realmente importa para o centro, nós já deixamos de ser aquela semente que fica lá na beira do caminho. Quando nós também não deixamos na superfície, ou seja, lembra do solo pedregoso? Não tinha profundidade, era superficial. Se for superficial, não vai germinar por muito tempo. Então a gente tem que ter profundidade. Então se a gente traz para o centro e dá profundidade, opa, já mudou de figura. Essa semente começa a ter condições de germinar. E quando nós começamos a conseguir germinar, apesar dos espinhos que sempre haverá, nós vencemos essas 3 tribulações. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a multiplicar fruto a 50, 100 por 1, 60. Jesus provavelmente exemplifica esses números, como várias vezes ele faz, mas ele quer dizer, talvez infinitamente. Pega um homem como Chico Xavier, por exemplo, onde essas sementes germinaram. Quantos milhares de cartas ele fez? Ele fez 400 e tantos livros, e pinga-fogo. Então, quantas pessoas tomaram contato com o Evangelho, talvez pela primeira vez, ouvindo a palavra de Chico Xavier, ou escrito ou falado, de algum jeito? As milhares de palestras de Valdo Franco, por exemplo, e de outros, né? Trabalhadores aí incansáveis. Quantas pessoas tiveram o primeiro contato com o Evangelho, ou se convenceram pela primeira vez de que aquilo realmente vale a pena, por ouvir a palavra deles? Então eles frutificaram. E a história está cheia, né? A literatura espírita, os evangelhos, estão cheios de situações onde nós vemos como foi diferente a germinação, como foi diferente as coisas, dependendo de como estava aquele solo que recebeu a semente. E Jesus não fazia essa acepção de pessoas, né? Ou seja, ele distribuía a semente para quem estivesse. Ele até sabia se a semente naquele solo germinaria ou não. Mas não seria justo ele usar do fato de saber para não distribuir a semente. Porque aquele lá, embora ainda não vá germinar, ele tem o direito de ter a semente jogada nele. Quer um exemplo? O sacerdote Hanan, que fala lá no livro Boa Nova, quando ele chega, Jesus passa ali nas suas primeiras pregações em Jerusalém, e ele, até que hora eu tenho, Sr. Jesus? Fique à vontade. É mesmo? Olha. Olha que eu fico até meia-noite. Então, ele vê Jesus ali chegando, com aqueles trajes ali de Galileu e tudo, e ele, aquele sacerdote, né, aquele homem poderoso, né, que se considerava sábio, né, escravo do poder, do orgulho, e ele fala: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus fala: venho trabalhar pela edificação do reino de Deus. E o sacerdote fala: reino de Deus? E ele fala: o que você pensa vem a ser isso?
falou para Jesus. E Jesus falou assim: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Aí ele abandona um pouco essa postura de curiosidade e passa meio que a tirar sarro de Jesus, né? Ele fala assim, ele fala, é a obra divina no coração dos homens. Aí o Hanan fala assim: obra divina? Em tuas mãos? Poxa, e com quem você conta para essa empreitada difícil? E aí ele fala assim: os meus trabalhadores vão chegar de todos os lugares. Aí ele começa a tirar sarro mesmo. Ele fala assim: com certeza. Porque os tolos e os ignorantes estão em todas as partes. Certamente será esse o teu material de apoio. Aí Jesus fala assim: mas me diga, Galileu. Ele fala, né? Fala para Jesus: mas me diga, Galileu, por acaso você já viu alguma estátua perfeita? E era, né? Simbolizando a obra que Jesus queria fazer. Alguma estátua perfeita que seja modelada com fragmentos de lama? E Jesus fala assim: não há mármore mais formoso, já que estava falando de escultura, né? Não há mármore mais formoso do que o do sentimento, e nem cinzel mais poderoso do que o da boa vontade. E aí ele começa a ficar nervoso, porque como que um homem que só tinha orgulho ali para dar, ia sair dessas respostas tão sábias e tão simples ao mesmo tempo? Aí ele fala assim: conheces Roma ou Atenas? E Jesus fala: conheço o amor e a verdade. Conheces os códigos do templo? Conheço a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí o homem desiste e vai embora. Ele se recusou a receber, mas a semente havia sido lançada nele. Porque ele poderia, por exemplo, em outras situações, como fez até Nicodemos, e querer aprender um pouco mais. Né? Ele poderia falar assim: o que você está dizendo? Jesus ia falar assim: me segue. Se ele perguntasse o que você está dizendo, Jesus falaria: me segue, você vai aprender. E a história poderia ter sido outra. Ele fala, por exemplo, assim com Emmanuel, né? Naquele livro Há 2000 anos, onde ele era um senador orgulhoso ainda, o Emmanuel Publio Lentulus. E ele fala assim, ele estava com uma filha doente, né? Uma doença grave, que não conseguia ser curada ali. E Jesus fala para ele: senador, por que me procuras? Era melhor que você me procurasse na hora mais clara do dia. Até anotei aqui. Que me procurasses na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Aí ele fala assim: e ele queria a cura da filha, mas o orgulho impedia de pedir isso. Só que a esposa, nas preces dela, pedia. Jesus sabia disso. E ele fala para o Publio Lentulus que um dia seria o nosso Emmanuel. Não procuro o homem de estado, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso. Lembra do solo pedregoso? Superficial. Nós temos que tomar cuidados quando nós nos tornamos superficiais, ou seja, quando nós nos contentamos com a aparência do poder, porque o poder verdadeiro é do alto e não daqui. Quando nós nos contentamos com a aparência do ter, porque o verdadeiro é o ser. São essas coisas da superficialidade que nós temos que tomar cuidado. Não procuro o homem de estado, superficial e orgulhoso, que somente os séculos de muito sofrimento poderão conduzir ao meu Pai. Não é isso que eu procuro, Jesus fala. Venham ao encontro de um coração desfalecido. Aí ele provavelmente respirou, né? Graças a Deus ele veio ao encontro do meu coração de pai pedindo a cura da filha. É o que Jesus fala. E mesmo assim, senador, não é o Senhor, não é a tua súplica, né? Os seus pensamentos, não sei, que promovem a cura da filhinha, e sim a fé de tua esposa, porque a razão é humana, mas a fé é divina. Aí ele fala assim: olha a semente chegando. A semente já tinha começado, já estava ali, né? Era só ele se agarrar na semente e plantar dentro do coração. Mas o que ele faz? Jesus fala assim: senador, encontras agora um ponto de regeneração de todos os teus dias, aqui neste momento. Você pode regenerar toda a tua vida. Está, porém, no teu querer, aproveitá-lo agora, ou seja, põe essa semente dentro do solo, ou daqui a alguns milênios. E ele se recusou. Seria dali algum tempo, talvez não há milênios, mas
ele se recusou. E só depois, numa outra encarnação, aí, algum tempo depois, ele começou a refazer os caminhos. Mas a semente não lhe foi negada. Então, tanto para Hanan como para o Públio Lentulus, mais ou menos na mesma época, a semente foi disponibilizada. A semente foi disponibilizada. Por que não germinou? Porque os solos não estavam prontos. E alguns solos só germinam, só permitem a germinação da semente quando já sofreram o suficiente. Às vezes nós não deixamos algumas sementes germinarem, mas é simplesmente porque ainda está faltando um pouquinho de aperto. Quer um exemplo? Mulher adúltera, onde eles queriam pegar Jesus ali e falar assim, olha, ela foi surpreendida em adultério. E a lei de Moisés manda apedrejar. O que você diz para fazer? Se ele fala que era para apedrejar, ele fala assim, mas eles iam falar, mas ontem você não disse que era para perdoar todo mundo? Se ele falar, não, então não apedreja. Aí eles vão falar assim, então você está mandando descumprir a lei de Moisés? Você não falou que não tinha vindo descumprir a lei? Era uma sinuca de bico. Como que ele sai dessa? Ele fala aquele de vós que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Aí o Evangelho fala que eles foram largando as pedras, ele escrevia na areia, né? Eu fico sempre pensando o que ele estava escrevendo na areia. E eles vão largando as pedras e vão embora. Os mais velhos primeiro. E aí alguém podia pensar assim, nossa, Jesus plantou a semente. Plantou, de alguma maneira já havia plantado. Mas a semente principal seria plantada agora. Quando ele agacha no chão, aquela mulher estava no chão, e ele chega para ela, que é aquela que estava, aquela que todo mundo já queria bater. E ele fala, mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Pois é. Ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Quando ele fala, ninguém te condenou, pessoal, não se preocupe com a justiça dos homens, porque essa justiça que eles queriam fazer não é a justiça divina. Eu não te condeno, era como se ele estivesse dizendo, eu sou o representante máximo aqui da divindade, não te condeno. Perante a justiça divina, você vai poder fazer a tua reparação. Como seria essa reparação? Vai e não tornes a pecar. Você já aprendeu, você já teve uma expiação aqui. Você já pagou, você já expiou a sua falta aqui. Né? Você já expiou, vai e não tornes a pecar. Ou seja, não planta novos problemas para você. Naquele momento, Jesus estava plantando uma outra semente. Então ele plantava. Essa a gente não sabe o que aconteceu, mas é bem provável que essa semente, como não estava sendo lançada no coração orgulhoso, é muito provável que ela tenha germinado. Com mais facilidade do que essas outras duas que nós nos referimos. E nós temos aqui, para terminar, as passagens onde nós sabemos que germinou. Né? Um pouco depois daquela passagem que ele estava com Hanan, e que ele disponibilizou ali a semente para que Hanan, se quisesse, pudesse germinar, ele vai buscar Pedro, ele vai, né, na praia, ali buscar, na praia do lago, ali, buscar seus discípulos. Quem estava ali? Simão e André, eram dois irmãos. E aí ele fala assim, veio, mesma coisa que ele falou para Hanan, venho da parte de Deus trabalhar pela edificação do seu reino na terra. Quereis ser meus discípulos? Aí um olha para o outro e fala, nós somos um reino, né? Eles pensavam naquela coisa material. Cafarnaum é tão pequeno, tão poucas casas, né? Aí o Simão fala para André, André, o lago é grande, né? Tem muitas aldeias, o reino poderá abrigá-las todas. Seguiremos os teus passos. Eles falam para Jesus. E Jesus, quando eles falam assim, o reino poderá abrigá-las todas, ele percebia que eles estavam achando que era um reino material. Mas por que ele não fica ali? Não, vocês não estão entendendo. Não estava na hora de dar mais tratos a essa semente. Isso está no livro Boa Nova. E aí ele fala ali, o Humberto de Campos fala no livro, que ele, percebendo aquela simplicidade bonita dele, ele prazerosamente adia, ele não nega, ele adia maiores explicações. Por quê? Aquele solo estaria pronto dali a algum tempo. Dali a poucos anos, aquele solo estaria pronto para todas aquelas sementes. E
E agora, para terminar mesmo, nós temos que pensar o seguinte. O foco dessa parábola é o tipo de solo que nós estamos dispostos a ser. Porque a semente a gente não mexe, porque a semente é a palavra, a semente é o ensinamento, e nós temos o dever de trazer, transportar e frutificar essa semente da maneira mais pura possível. Então a semente a gente não mexe, e nós temos o dever de ser o solo fértil que vai germinar essas sementes. Só que tem um detalhe, Jesus confia em nós para sermos, também além de sermos o solo que vai germinar, para que nós possamos também ser semeadores. É o que nós procuramos fazer com um livro, com a palestra, com um curso, né? Com os exemplos que nós procuramos dar quando nós fazemos um voluntariado, um trabalho de cesta básica, qualquer trabalho desse. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo também semeadores. Jesus confia em nós para que nós possamos demonstrar também como que aquele que recebe, aquele solo que recebe a semente, pouco depois ele vai germinar e vai semear também. E é assim que as coisas se multiplicam. E nessa de ser um solo, é importante que nós pensemos o seguinte: o que nós semeamos? Se o que nós semeamos hoje multiplicar a 60, a 30, a 100 por 1, de hoje para amanhã, o mundo vai ficar melhor ou pior? Se eu sou uma pessoa que chega em casa e fica brigando com todo mundo, chega no trabalho e só quer controlar tudo, dar ordem, ser a pessoa mais difícil de lidar, ser um estorvo na vida da família, dos vizinhos, de todo mundo que eu conheço, se o que eu planto germinar 60 por 1 vai dar um problema. Então, nós temos que pensar o seguinte: olha, já que essa semente que eu planto pode germinar, que ela seja alguma coisa que torne o mundo melhor. Que ela seja alguma coisa digna de produzir frutos. Dignos da lei de Deus, dignos do amor de Deus. Né? Outra coisa que nós temos que pensar: da mesma maneira que na parábola, o semeador não escolhe o solo. Nós acabamos de exemplificar aqui com 3, 4 exemplos, que Jesus não escolheu os solos onde ele semearia. Ele escolheu seus apóstolos, tudo bem. Mas ele não negou a semente para Hanã, ele não negou a semente para Públio Lentulus, ele não negou a semente para ninguém. Até Pilatos ganhou semente. Pilatos não julgava, ganhou a semente, recebeu a semente. Poderia, né? Naquele momento ter sido diferente? Poderia. Então ele não negou a semente para ninguém. Então, quando fala na parábola, o semeador saiu a semear, é assim que nós temos que fazer. A gente não pode olhar para uma pessoa que está precisando de um ensinamento, de uma explicação, às vezes de um silêncio, né? de uma palavra amiga, ou de um silêncio amigo, e falar assim: essa pessoa não merece. Essa pessoa não adianta falar para ela, não vai entender mesmo. Não temos esse direito. Temos que fazer como fala na parábola. O semeador saiu a semear. Não escolhe o solo. A lei da vida, a lei de Deus, a lei da natureza vai fazer o seu trabalho de direcionar a semente, mas nós temos que semear para todo mundo. E uma simbologia muito bonita, que eu sempre falei com meu filho isso. Uma simbologia muito bonita que a natureza coloca nas nossas mãos é que na maioria dos frutos, a semente vem dentro. Né? Se você pegar uma melancia ali, tem uma sementinha dentro, uma laranja, né? A maioria das coisas, a sementinha está dentro. Então, quando você entrega um fruto bom para alguém, seja uma palavra, seja um ato, seja um sorriso, seja um abraço, seja um prato de comida, seja um silêncio quando a situação requer isso, você está entregando um fruto, mas dentro daquilo você está entregando a semente. E se aquele solo for fértil, isso não é um problema nosso, é um problema dele. Se aquele solo for fértil, aquele fruto que você deu para ele vai fazer bem ao coração dele. E ele vai olhar aquele fruto e vai pensar assim: nossa, será que eu não posso também fazer isso para os outros? A pessoa que eu menos imaginava fez bem para mim. A pessoa que eu menos imaginava não me julgou. A pessoa que eu menos imaginava me ajudou. Eu acho que eu também. Se eu recebi esse fruto, acho que eu também posso semear. Se nós fizermos isso, nós estaremos no sentido correto de atender a lei, de atender o amor de Deus. Que Ele te acompanhe, te ilumine e oriente cada uma das suas escolhas. Obrigado.